eu já trouxe aqui um kit pro deputado Glauber ficar de novo aí em outra greve de fome. Tem pantufa, tem gorro, tem Gatorade. Pode pegar aqui e ficar à vontade. Obrigado, presidente. Seguir aceitando que queiram nos matar, que queiram nos destruir. Eu gostaria muito de viver num parlamento em que a esquerda honrasse tudo que ela defende aqui agora. Então, se abre um precedente extremamente perigoso. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Segura essa. O deputado Glauber Braga, do PSOL, está na mira com o processo de cassação batendo na porta. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça se reuniu para decidir sobre o recurso dele, tentando empurrar o caso de volta para o Conselho de Ética e evitar o plenário. Mas foi hilário ver a esquerda em desespero, tentando de todo jeito barrar o inevitável. Um verdadeiro teatro de hipocrisia, enquanto a direita, sem dó, desmontava as falácias uma a uma. Gente, sério, vocês precisam ver os absurdos que saíram dessa reunião. Esse vídeo tá imperdível, ainda mais pra quem gosta de ver narrativa sendo desmascarada ao vivo. Ah, como foram mais de 7 horas de comissão, separei só os trechos mais relevantes, nada de enrolação. Então já deixa o like, compartilha no WhatsApp, Facebook, Telegram, espalha a verdade. Se inscreve, ativa o sininho e se quiser ajudar a manter essa trincheira, torne-se membro. Vai fazer toda a diferença. Antes do vídeo, só para vocês entenderem o enredo, vou deixar aqui alguns segundos da fala do advogado do Glauber Braga, o ícone do PSOL. Reparem no pedido dele, porque é inacreditável. Tá defendendo exatamente o que a direita já vem pedindo há um bom tempo, inclusive no caso do 8 de janeiro. Pois é, meus amigos, quando o calo aperta, até os campeões da democracia seletiva começam a clamar pelas mesmas garantias que antes demonizavam. É um festival de incoerência que merece ser visto. Ouçam com atenção, porque depois entram os deputados e, sinceramente, vocês não vão acreditar nas respostas. O que nós estamos pedindo é que Vossa Excelência, de modo proporcional, de modo o mais imparcial possível, porque obviamente estamos num ambiente político, que Vossas Excelências avaliem os fatos em razão da legítima defesa. Isso é um princípio de direito internacional, que avaliem a questão a partir do princípio da isonomia. Ora, nesses quase 40 anos de Constituição brasileira, mais de 25 anos de Conselho de Ética, nunca houve uma cassação em razão das circunstâncias desse processo. Se isso não é romper a isonomia, o que seria? Bem, pede-se também que Vossa Excelência não precisam ir atrás dos fatos, mas avaliem a questão a partir da imunidade material de cada um de vocês. Isso é uma garantia internacional também. Se vocês não quiserem ir à Constituição Federal Brasileira, vamos a uma série de tratados internacionais que dão aos parlamentares em qualquer canto desse mundo a capacidade de falar o que quer, de agir da maneira como quer, de reagir à violência. A ninguém é dado não reagir a uma violência reiterada como o Glauber sofreu. Senhor relator, senhores deputados e senhoras deputadas, quando se pensa uma dosimetria, não tem que se pensar em proporcionalidade? Não tem que se pensar em medida comparativa com outros casos? Não tem que se pensar em isonomia e casos anteriores? E mais, como o deputado Chico falou, não cabe à CCJ olhar para uma pena, olhar para o Código de Ética, perceber que a pena aplicada é desproporcional ao Código de Ética. A CCJ vai dizer, isso não é comigo? A CCJ não tem que zelar pela Constituição, pelo regimento e pelo Código de Ética? Então você, sob tensão, pressão, provocação, com sua mãe enferma, prestes a morrer, sendo ofendida, empurra uma pessoa. O que o relator está dizendo é, olha, se a medida para isso for cassação, não tenho nada a dizer. Meu Deus, fechem a CCJ. Se a dosimetria, nesse caso, não está mal aplicada, se não há verificabilidade de algo desproporcional, injustificado, que fere a Constituição e o Código de Ética, a pergunta, Fernanda, daqui para frente é: qual é o parâmetro, qual o precedente que se abriu? Sobre o que a CCJ pode se debruçar? Vamos fazer relatórios automáticos. Daqui para frente vale tudo. É um precedente gravíssimo. E nós não podemos esquecer que num passado muito recente, o atual presidente da República foi julgado, condenado, preso por fato indeterminado. E é isso que está sendo discutido aqui. O julgamento do deputado Glauber é por fato indeterminado. Presidente, só para relembrar, ou então falar pela primeira vez a esses membros da Comissão de Constituição e Justiça, porque uma mentira foi repetida várias vezes no Conselho de Ética, deputado Daniel, de que aqui dentro da Câmara dos Deputados, né, o senhor Gabriel Costenaro teria vindo
para provocar o deputado Glauber Braga e teria ido para cima do deputado Glauber Braga provocando. Pois bem, basta uma análise que qualquer um de vocês pode fazer dos autos do processo em que se encontram as imagens de câmeras do circuito aqui da Câmara dos Deputados, para ver que Gabriel Costenaro não só não provocou o deputado Glauber Braga, como estava de costas quando foi abordado pelo deputado. Vocês podem... Eu peço silêncio ao plenário. Há um deputado usando a palavra, eu peço a compreensão de todos para que possamos continuar. Obrigado, presidente. Como diria Nelson Rodrigues, né? Certos tipos só quero vaias mesmo. Então isso muito me honra ter a reação desse tipo de gente. Não bastasse essa atitude de agredir um cidadão a pontapés e expulsá-lo da Câmara dos Deputados, depois o deputado Glauber Braga parte para cima de mim. E eu nem sequer tinha dirigido a palavra a ele. No mesmo dia, ainda participa aqui na Câmara dos Deputados de um evento e defende abertamente, isso há registro em vídeo para quem queira ver, que liberais sejam aniquilados. Esta é a palavra, essa é a expressão utilizada pelo deputado Glauber Braga, aniquilados. E a grande tese do deputado Glauber é de que ele estaria sendo perseguido por denunciar o orçamento secreto. Ora, eu também denunciei o orçamento secreto, aliás, me candidatei à presidência da Câmara e no meu discurso foi centrado justamente na denúncia de todos os desvios do orçamento secreto da legislatura passada. A grande diferença entre mim e o deputado Glauber é que ele para de denunciar o orçamento secreto agora que ele é operado pelo governo Lula. Agora que parlamentares da base do governo, para votar junto com o governo, recebem repasses, seja via RP8, seja via RP2, e o deputado Glauber sabe disso. Sabe que continua acontecendo, assim como os parlamentares da base do governo. E mais do que isso, ainda consegue uma suspensão essa que não há previsão regimental para que aconteça, mas alguma força obscura atuou sobre o presidente Hugo Mota para garantir ao deputado Glauber 60 dias numa tentativa de salvar o seu mandato, que foi vocalizado, inclusive, por vários dos parlamentares do governo. Inclusive, me lembro que esse foi o apelo específico do líder do PT, o deputado Lindbergh, no Conselho de Ética, que houvesse um tempo para negociar uma saída para o deputado Glauber. E aí eu me pergunto, o que estaria sendo utilizado nessa negociação para salvar o mandato do deputado Glauber? Será que são as mesmas emendas e os mesmos cargos que ele diz denunciar e que agora são operacionalizados e que agora são utilizados pelo governo petista e por isso, agora, por estar sendo operacionalizado pelo lulismo e pelo petismo, né, deixa de denunciar e deixa de vocalizar aquilo que ele se coloca ali como o grande paladino do enfrentamento a emendas do orçamento secreto. Além disso, fez um teatro ridículo aqui nesta Câmara dos Deputados, né, com a sua tal greve de fome. A primeira greve de fome que eu vejo que o sujeito toma isotônico, ingere carboidrato, poderia ter durado 30 anos essa greve de fome, que ele ainda sobreviveria. Né, realmente, uma tentativa de utilizar, né, o Conselho de Ética, os plenários das comissões da Câmara dos Deputados como palanque político ou como picadeiro, como no próprio Conselho de Ética. No Conselho de Ética ele não se preocupou em se defender dos fatos, deputado Manente, deputado Paulo Aze. Ele se preocupou em criar um circo, uma plataforma para atacar os seus adversários políticos. Veja, uma das testemunhas que o deputado Glauber arrolou, mas foi indeferida pelo Conselho, foi o Felipe Neto. O que Felipe Neto tem a ver com o que aconteceu na Câmara dos Deputados? O que ele tem a ver com os fatos pelos quais o deputado Glauber está sendo julgado? Absolutamente nada. Ele queria apenas utilizar como palanque, como circo, o Conselho de Ética desta Câmara, né, para aproveitar a visibilidade, né, e angariar mais eleitores. Mas já me adiantando a essa aprovação do recurso, eu já trouxe aqui um kit pro deputado Glauber ficar de novo aí em outra greve de fome. Tem pantufa, tem gorro, tem Gatorade. Pode pegar aqui e ficar à vontade. Obrigado, presidente. Concedo. Eu, sinceramente, fico aqui escutando a defesa do deputado Glauber, ou as manifestações do deputado, de todo o pessoal que fala contrariamente à decisão que foi tomada no Conselho de Ética. Eu gostaria muito de viver num parlamento em que a esquerda honrasse tudo que ela defende aqui agora em prol do deputado Glauber. Porque é interessante, porque é tudo que eu defendo para todos os brasileiros. Então, eles defendem o... Silêncio ao plenário, há um orador usando a palavra, por favor, mais uma vez, silêncio ao plenário. Respeito ao devido processo legal, a individualização,
da pena, a determinação do fato, combatem o que eles dizem aqui, que é a ausência de um fato específico, falam da proporcionalidade da pena. Isso, engraçado, é tudo que eu defendo e tudo aquilo que eles não defendem, quando não se trata dos seus companheiros, dos seus chegados. Nós estamos vivendo um momento terrível no Brasil, em que pessoas inocentes, donas de casa, senhoras... Senhor presidente... Eu quero mais uma vez, eu não vou ficar aqui a todo momento solicitando silêncio ao plenário. É isso aí mesmo, a falta de respeito, que graça quando se trata da esquerda, da sua militância, que não respeita a palavra do outro. Eu aqui estava ouvindo atentamente tanto o deputado Glauber como sua defesa, seu advogado, mas eu estou aqui fazendo as minhas ponderações. E eu vou dizer aqui, o PSOL, contra a minha pessoa, tem 2 pedidos de cassação na CCJ. Um deles, porque eu, numa audiência no Ministério da Saúde, em que eu combatia a vacinação obrigatória de crianças sem o consentimento dos pais, e o PSOL pediu a minha cassação por isso. E pediu também a minha cassação porque eu também, uma vez, numa madrugada, procurada, por pessoas desesperadas nas redes, por um policial da Bahia que se recusou a prender pessoas porque não estavam querendo usar máscara, que, diga-se de passagem, hoje já se sabe que eram absolutamente inócuas. Depois, dá licença, eu estou fazendo uso da palavra. Então eu, ponderando... Por favor, eu peço para que senhoras e senhores parlamentares evitem as conversas paralelas. Vamos prosseguir com a nossa audiência e com a nossa reunião. Deputada Bia, Vossa Excelência, continua com a palavra. Não vou conceder a palavra a Vossa Excelência. Existe um acordo de procedimento, eu não vou conceder a palavra a Vossa Excelência. Deputada Bia, a palavra está com Vossa Excelência. Pone. Obrigada, senhor. Obrigada. Senhor presidente, por favor, por gentileza. Deputada Bia, Vossa Excelência conta-se com a palavra. Infelizmente, deputada Bia, alguns colegas não conseguem respeitar a palavra dos outros. Eu espero que Vossa Excelência seja respeitada a palavra, deputada Bia. Vossa Excelência está com a palavra, deputada Bia. Pois não, senhor presidente. Então, naquela ocasião, senhor presidente... Não dá para falar com esse desrespeito, senhor presidente. Eu não consigo nem raciocinar dessa forma. Obrigado, senhor presidente. Então, naquela ocasião, senhor presidente... Deputadas, inclusive, que nesse momento estão me desrespeitando a minha fala, pediram a minha cassação. Então, essa falta de compromisso com o que falam, com o que pedem aqui, é gravíssima. No dia seguinte, eu tinha sido, senhor presidente, eu tinha acabado de ser eleita presidente da CCJ e fizeram um inferno, um carnaval, querendo, inclusive, que eu fosse destituída da CCJ por um tweet. Então, eles não têm respeito nenhum pelo mandato. E aqui estão fazendo um apelo de defesa a mandato, que é o poder do voto, a soberania do voto, quando... A esquerda, infelizmente, a grande maioria, não vou dizer todos, mas muitos parlamentares da esquerda não respeitam a soberania do voto, não respeitam a democracia. Eu tenho aqui o caso, por exemplo, do deputado Nicolas, porque no Dia das Mulheres subiu da tribuna, colocou uma peruca, porque a imagem fala muito. A imagem fala mais que 1000 palavras, mostrando que as mulheres estão sendo desrespeitadas, tendo seu espaço violado, como no caso das competições esportivas. Por favor, mais uma vez, eu solicito a segurança desse plenário, que passe a identificar aqueles que estão se comportando de forma inoportuna, que passe a identificar aqueles que estão se comportando de maneira inoportuna, para que se continuarem nós... A senhora quer proibir que a minha fala, deputada Fernanda? Eu estou usando a palavra, deputada Fernanda. Eu estou usando a palavra, eu peço à senhora que se contenha. Eu estou fazendo uso da palavra. Deputada Fernanda. Uns indevidamente podem pedir para um deputado calar a boca, outros com seu comportamento impedem uma deputada de fazer uso da palavra. Eu não vejo qual é a diferença. Quero dizer a vocês que nós representamos aqueles que lutamos pela liberdade de todos. No entanto, não podemos seguir aceitando que queiram nos matar, que queiram nos destruir, que produzam armações. Então é assim que eles se constituem, tentando ofender, desmerecer, atacar, ou então, no 8 de janeiro, produzir um caminho da tentativa de morte de um presidente da República, de um vice-presidente. E onde estaríamos nós, deputado Glauber Braga? Onde estaria o senhor se houvesse aquele golpe? Talvez, Vossa Excelência não pudesse estar aqui, eu não estaria. Porque somos pessoas perseguidas, mas somos pessoas que, como Vossa Excelência muito bem disse, decidimos pelo lado correto, pelo lado digno. Não devemos nada a ninguém. Todas as perseguições que sofri e os processos que ganhei contra canalhas que ocuparam esses plenários, me honro deles. Eu queria aqui me dirigir a cada deputado.
de todos os partidos. Eu vi a fala emocionada da deputada Laura Carneiro. Eu fui criado num outro momento, eu fui deputado muito jovem. Eu fui deputado aqui em 95, tinha 24 anos de idade. Fui senador manente. E eu gostava de quando tinha os debates com o senador Serra, com o senador Aécio. E quando acabava, a gente sentava para conversar, cada um com seus números. E eu confesso que a gente tem vivido tempos difíceis aqui. Eu quero dizer ao Glauber, que a Laura já fez menção, eu acabo de sair de uma reunião na Comissão de Segurança com o ministro Lewandowski. Glauber, quase eu sento ao seu lado. Porque eu quero falar para os senhores, eu não agrido, eu não vou no pessoal, eu não faço isso. Eu tenho minhas posições. E às vezes nós discordamos duramente sobre as posições. Agora hoje eu fui submetido a uma situação aqui por um deputado que recorre, presidente Paulo Aze. E eu estou falando no calor da emoção, sabe por que você está falando? Porque até agora, quando você tem uma coisa como essa que eu vivi, passou uma hora, mas ainda não estou recuperado. Porque o sujeito me chamou, presidente, de tudo que o senhor possa imaginar, aqui na minha frente. Todo tipo de coisa. O senhor não tem noção. Eu quero não falar isso aqui agora, mas o senhor não tem noção. Sabe quando é presidente, você fica ali numa situação de desequilíbrio naquele momento. E eu vi na hora, eu lembrei de ti, Glauber. Porque minha reação na hora, e ele ficou com a cara aqui na minha frente. Aí na hora me veio uma luz que com certeza foi de Deus. Ele quer que você bata. Mas eu fiquei, já é a segunda vez em um mês. Eu fiquei, e eu quero contar aqui, quero falar para cada um do PL. E saibam os senhores que eu não vou fazer isso nunca. De fazer agressões pessoais dessa forma. Olha que cara de pau, vocês lembram do vídeo de ontem? Você roubou pra baralho. E eu fiquei por um triz, porque minha reação era aquela. Eu tava vendo o vídeo quase, presidente. Ia ser um caso que vinha parar aqui. Mas é a segunda vez. Porque há um mês atrás, um deputado, todo mundo sabe, Gustavo Gaia, falou para minha companheira de plenário, a ministra Gleisi, os termos são esses. Garota de programa, me tratou de cafetão, falou de um trisal com alcolumbre e o presidente dessa casa. Novamente, Glauber, a minha situação era uma situação parecida. Se eu tivesse no plenário, eu estou saindo daqui para conversar com o presidente Hugo Mota, porque eu acho que a gente tem que endurecer as regras de convivência, não dá, tá insalubre. Todos aqui que falaram contrários ao parecer se manifestam e têm em seu peito colado contra a anistia e a favor de penas absurdas impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, quando é na própria pele, vamos discutir a anistia. Vamos discutir, a dosimetria da pena. Olha só o respeito. Nem respeito essas pessoas têm pelo próximo. Tá vendo? É isso. É o exemplo que tem, infelizmente, deputado Glauber, aqueles que estão aqui para tentar lhe defender. Isso é inconstitucional, sim. É vício de origem no julgamento. A não ser que Vossa Excelência me diga, o julgamento é político e é persecutório. Mas não é. O julgamento tem que ser de pacificação, o julgamento tem que ser para não deixar marcas nas histórias que são perversas para a Câmara de Deputados, para a democracia brasileira e contra qualquer perseguição. O que está se perseguindo é um partido político também e a esquerda nessa questão. Então, ninguém mais, se esse processo seguir adiante, vai poder reclamar de sofrer as provocações mais abjetas no seu espaço de trabalho aqui na Câmara dos Deputados e vai ter que ficar caladinho. Porque se encostar um dedo vai ter um precedente de cassação. Provocador tem dos dois lados. Gente disposta a provocar pode ter dos dois lados. Nós da esquerda sempre colocamos para nossa militância que existem limites. Que tem coisas que não devem ser feitas. Limite que alguns deputados, que inclusive já foram caçados por corrupção e aqui estão rindo, não conhecem. Então veja, agora, o que nós vamos dizer para alguém que queira provocar um deputado de direita? Nós não tem mais nada a dizer. Porque essa pessoa
vai ver isso e ver que a provocação e o método foi premiado, então se abre um precedente extremamente perigoso. Eu vejo alguns deputados aqui tratando com escárnio, com pilhéria, com falta de seriedade. E aí eu vejo ali um deputado do PL que virou manchete de jornal há uns meses, Fernanda, porque ficou 5 horas esperando para entrar num comício do Trump e foi barrado. Você imagina esse deputado encontrar alguém todo dia quando estiver entrando na Câmara dizendo para ele, você foi barrado, não é nem falar da mãe, hein? O que será que ele vai fazer? Olha como você foi rejeitado por quem você ama e não sei o quê. O que será que ele vai fazer? Se ele encostar um dedo, é cassação. O que nós estamos discutindo aqui é muito sério e é a abertura de precedente. E termino apenas porque não podia deixar de repudiar uma comparação que foi feita aqui do caso do Glauber com a tentativa de impor anistia para os condenados por 8 de janeiro. O Glauber não está sendo julgado por tentativa de golpe de Estado. O Glauber não quebrou esta casa, inclusive, o Supremo e o Palácio do Planalto. O Glauber não planejou o golpe. O Glauber reagiu legitimamente a uma agressão feita contra sua mãe, com Alzheimer, e que faleceu na sequência. Então esse tipo de comparação é absolutamente descabida. Contaminado por ódio, por vingança, que é o que está acontecendo com você, meu companheiro de luta, Glauber Braga. Estamos aqui com você. Você está, antes de qualquer discussão que se fizesse, na posição desses que te condenaram no Conselho de Ética. Você já foi condenado pelo que você está fazendo na casa, a tua coragem, a tua fidelidade ao mandato, a tua integridade, a tua competência, a tua bravura, a tua coragem. Você é um homem corajoso, você não teme, por isso eles não te suportam. Eles querem se ver livre de você, mas o povo brasileiro vai dizer não a isso. Presidente, já recebendo as piadas da esquerda que era melhor estar desligado, que bom. Que bom que a gente consegue ser eloquente e não trazer meias verdades aqui para fingir que algumas coisas não acontecem. Eu gostaria de começar com a questão do brasão. Eu não vi nenhum parlamentar do PSOL mencionar Alexandre de Moraes, que soltou o assassino de Marielle Franco. Chama atenção, né, pastor? Nenhuma menção a quem soltou o mandante de assassinato de Marielle Franco. Um abandono da pobre Marielle. Porque a narrativa não convém. Segundo ponto, presidente, para responder o invasor de terras, deputado Guilherme Boulos, que mencionou que, abrem-se aspas, virou manchete de jornal porque ficou 5 horas e foi barrado. Em primeiro lugar, eu nunca virei manchete de jornal por desviar dinheiro de idosos via INSS, nem por invadir propriedade alheia. Então, já tô melhor do que ele. Segundo ponto, eu não fui barrado, presidente. Eu fiquei na fila por livre e espontânea vontade, porque eu sabia que os 2 milhões que estariam na praça aberta na posse do Donald Trump não caberiam no estádio que cabia 20 mil, e decidi ficar lá por 5 horas. O deputado invasor também perguntou o que eu faria se me provocassem, e o que eu fiz. Processei as pessoas que falavam que eu tinha ido com o dinheiro do povo para os Estados Unidos, coisa que é inverídica. Processei dezenas e já ganhei alguns dos processos por calúnia e difamação. E para finalizar essa resposta ao deputado invasor, eu realmente não consegui entrar, presidente, porque os eventos dos líderes de direita levam milhares de pessoas, ao contrário dos eventos de esquerda. A gente teve um 1º de maio ano passado com a grande presença do grande líder da nação, que reuniu algumas dezenas de pessoas, e por isso o líder Lula decidiu não ir esse ano. Então a diferença é que eventos de direita levam pessoas, eventos de esquerda não levam, e às vezes os locais não comportam. Então, antes de falar bobagem aí, virar deputado poderia continuar invadindo terra. Bom, vamos lá. Eu, caro colega Glauber, sou contra a sua cassação. Quero deixar aqui bem claro e registrado para o plenário. Mas eu não vou usar minha régua no voto, eu vou usar a sua régua, a régua do seu partido. E aqui eu trago alguns casos e pergunto aos colegas o que é mais grave: agredir uma pessoa dentro da Câmara dos Deputados, ou, primeiro pedido do PSOL, pediram a cassação da deputada Bia Kicis por um tweet. Um tweet que defendia a lei, defendia os policiais militares da Bahia. O PSOL entrou com recurso pedindo a cassação da deputada por um tweet. Número 2, o PSOL de Glauber Braga pediu a cassação da colega Júlia Zanata. Qual o crime da colega Júlia Zanata? Ter postado uma foto com uma arma num clube de tiro autorizado. Esse foi o crime. PSOL de Glauber Braga pediu a cassação da colega por postar uma foto na rede social. O que é mais grave, presidente Paulo? Agredir uma pessoa dentro da Câmara dos Deputados, Casa do Povo, ou postar uma foto no Twitter? Terceiro caso, presidente. PSOL pede a cassação de Gustavo Gayer por uma fala num podcast. Colega Eder Mauro. Dizem defender a liberdade de expressão, mas, para eles, a fala
de um colega em um podcast, tirada completamente desse quadro, é motivo para perder o mandato. Eles não estão nem aí se está escrito no nosso código de ética, nada. É cassação de mandato. Por isso eu reafirmo, eu sou contra a sua cassação, mas votarei favorável usando a sua régua, a régua dos seus colegas do PSOL, que acreditam que parlamentares devem ser cassados por palavras. E para fechar esse horror que é o PSOL, quando a gente fala em cassação, eu vou trazer um caso que eu vivi na pele. Eu estive visitando a Bahia, e eu, como um turista, como dezenas, centenas de comentários no TripAdvisor, disse: olha, a zeladoria não tá legal aqui. A cidade tá suja, tem lixo, tá pichada. E o PSOL pediu a minha cassação por uma fala em uma live, cobrando melhorias num ponto turístico da capital baiana. Me acusaram, presidente, e eu ganhei todos os processos até agora, de xenofobia e racismo. E continuo acusando. A gente vê militantes, com certeza pagos pelo fundo eleitoral, ou por algum dinheiro oriundo dos impostos do povo, presentes aqui para fazer a ruaça, continuam me acusando de algo que já eu ganhei diversos processos contra. O PSOL de Glauber, que hoje diz que agredir uma pessoa aqui na casa não deve ser punido com a perda de mandato, relator Manente, é o mesmo que pediu a minha cassação por reclamar da zeladoria de um lugar público brasileiro. Vejam vocês que a régua moral, ela não faz muito sentido. Eu, Glauber, sou contra a minha cassação por falar de um local. Sou contra a cassação pela colega Júlia postar uma foto. Sou contra a cassação por um colega ir a um podcast e expressar sua opinião. Sou contra a cassação a uma colega fazer um tweet. Mas vocês são favoráveis. Então, pra gente ficar equilibrado e usar a régua que vocês usam, eu serei favorável. Chutar uma pessoa dentro do plenário da casa, dentro da Câmara dos Deputados, não é algo tão simples como estão dizendo. O senhor argumenta que a sua mãe foi xingada. E argumenta que o MBL, que eu discordo completamente, lhe provocou. Antes foi perguntado aqui, qual que é o jornalista de esquerda que ataca deputados aqui na casa? Eu vou lhe dar um nome. Guga Noblar. Pega os vídeos do Guga Noblar, olha as perguntas, chamando o Nicolas de chupetinha, fazendo várias piadinhas com os colegas. Alguma vez o Nicolas agrediu? Alguma vez eu o agredi? Não. Nós, como parlamentares eleitos pelo povo, precisamos ter postura. E postura não é agredir um jornalista, porque isso não é liberdade. Isso é agressão. Então o Guga, daqui a pouco tá ali de novo. Pede pra ele quantas vezes eu o agredi. Nenhuma. Nenhuma vez eu agredi. E nem vou agredir. Porque, como um democrata, nós não devemos fazer isso. Depois veio a narrativa da sua mãe. É verdade, eu já perdi minha mãe também. Dói, é ruim. Não há prova sobre isso. O Kim Kataguiri, que o senhor tentou agredir também depois. Qual é? Ele também xingou a sua mãe? Provavelmente não. O senhor tem um histórico aqui na casa, todo mundo sabe. O senhor agrediu o colega Zé Medeiros, todo mundo sabe. O senhor tem um histórico de agredir as pessoas. O senhor não é réu primário aqui na casa. Por diversas vezes, parlamentares já foram complacentes com a sua postura e não serão mais. E eu lhe pergunto, depois do que eu falei, desses pedidos de cassação do PSOL, inclusive contra a minha pessoa, se eu tivesse chutado a sua bunda, qual seria a postura do PSOL? Se eu tivesse agredido a sua esposa, se eu tivesse agredido um militante do PSOL, qual seria a postura que o senhor estaria nessas cadeiras neste momento tendo? O senhor estaria pedindo, além da minha cassação, pela régua de vocês, o senhor estaria pedindo a prisão, como foi feito com o Daniel Silveira, que está preso por palavras. Então, usando a sua régua moral e do seu partido, não conte com o meu voto. Eu, como cidadão e como deputado, acho errado caçar um deputado por esse motivo. Mas usando o seu precedente que o seu partido tem, votarei favorável. Obrigado, presidente. Valeu demais, galera, por acompanhar até aqui. Vocês são a força que mantém esse canal de pé, firme e sem rabo preso com ninguém. E ó, se você curte esse conteúdo sem censura, com coragem e ironia na dose certa, que tal virar membro do canal? O valor é simbólico, dá pra pagar com o troco do pão, mas faz uma baita diferença pra gente continuar batendo de frente com esse sistema podre. Bora juntos nessa missão? Clica aí em Seja Membro e vem fazer parte da resistência que incomoda os amantes do 9 dedos.